Me veio à mente 1 Coríntios 15, que eu acho que é um dos capítulos mais completos para falar da ressurreição. E aí eu pedi os comentários todos que ele tivesse lá, me emprestou vários comentários. Eu falei, gente, como faz diferença consultar esses materiais, né? Então, o que eu fazia antes não estava muito... Esqueça tudo. Então, ajudou bastante mesmo, assim, ter acesso aos comentários e entender o contexto. Então, eu pretendo trazer um pouquinho do contexto da carta, do capítulo, né? Isso ajuda a gente a compreender a palavra de forma mais completa. Mas, obviamente, a essência está disponível para todos nós, né? A gente não precisa depender necessariamente dos comentários para absorver aquilo que a palavra quer nos trazer. Então, eu vou começar dando o contexto da carta para depois nós entrarmos no texto propriamente dito. Nós temos 2 cartas aos cristãos que residiam na cidade de Corinto. E, na verdade, acredita-se que houve mais de 2 cartas, porque tem uma passagem que Paulo até menciona, né, como se ele tivesse dado um outro recado àquela igreja. Mas essa outra carta se perdeu, então a gente não pode afirmar com certeza o que ela traz. Mas Paulo fundou a igreja em Corinto durante a sua 2ª viagem missionária. Então a gente aprende isso lá em Atos, né, descrição das viagens missionárias de Paulo, que foram 3. Também, depois que a narrativa de Atos termina, acredita-se que ele pode ter feito uma 4ª viagem, mas a gente também não pode afirmar com certeza. Mas durante a 2ª viagem missionária dele, ele funda a igreja em Corinto. E essa carta não foi escrita próximo da fundação, foi escrita depois, aproximadamente em 55 depois de Cristo, para dar conta de problemas internos da igreja. Então a gente percebe que boa parte das cartas do Novo Testamento se dirige às igrejas porque elas estão tendo problemas. E aí eu lembro que na outra vez que eu preguei, eu não me lembro em que mês foi, eu falei exatamente sobre isso, que às vezes a gente romantiza um pouco a igreja primitiva como se ela fosse perfeita e isenta de erros, quando, na verdade, as cartas foram escritas precisamente porque tinha problema. Então, quando você começa a ler 1 Coríntios, isso fica muito evidente. A questão das facções na igreja, por exemplo, ele já começa falando isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né, que era Pedro. Então, porque provavelmente o pessoal estava brigando e tendo vários partidarismos dentro da igreja, e ele vai falar, gente, quem é que dá o crescimento? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, essa carta é claramente feita para resolver tretas, né? Então a gente já percebe isso. E o contexto do capítulo 15, né? O capítulo 15 é mais doutrinário, então a gente pode pensar, por que será que tem um capítulo sobre a ressurreição no meio de uma carta que trata de problemas mais práticos? Mas é porque, de fato, a questão da ressurreição também era um problema prático nesse momento. Porque ele vai dizer que havia algumas pessoas da igreja que estavam dizendo que não havia ressurreição. E a gente vai refletir um pouco sobre isso. Então, esse capítulo também serve para atender uma demanda, né, de pessoas que estavam começando a pregar um outro evangelho que não era aquele que Paulo tinha levado lá durante a fundação da igreja. Então, vamos partir para o texto. Eu vou ler alguns versículos e depois a gente vai percorrendo aos poucos. A minha versão é NVI, tá? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Por enquanto eu vou parar por aqui. Então o que Paulo está dizendo é isso. Olha, nós pregamos um evangelho a vocês
muito claramente, com alguns pontos principais. Quando eu estou dando aula, aparece moto assim, eu dou um momento de protagonismo para a moto, para a bicicleta, e depois eu volto. Então, se o evangelho tinha esses pontos principais, como é que tem gente dizendo que não havia ressurreição, né? E aí, nos comentários que eu consultei, existem algumas possibilidades de explicação para que pessoas eram essas, o que elas estavam dizendo contra a ressurreição. Então, uma possibilidade é que esses adversários de Paulo fossem vinculados à doutrina dos saduceus, que era uma das facções judaicas da época, que eram radicalmente contra a ideia de ressurreição. Então, possivelmente, havia pessoas na igreja de Corinto vinculadas, né, judias e vinculadas à teologia dos saduceus, e por isso falavam contra a ressurreição. Porque em várias igrejas, a gente tinha a presença de gentios e de judeus. E muitas vezes os judeus eles queriam impor esse fardo de cumprir a lei também aos gentios. Eles tinham essa dificuldade de transicionar para a nova lógica do reino, né? Então, é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que, pelo contrário, essas pessoas que estavam falando contra a ressurreição fossem pessoas impregnadas da filosofia grega. Porque a gente tem o dualismo desde a época de Platão, né, antes de Cristo, que concebia o corpo material e a materialidade, né, o mundo físico, como uma coisa reles, como uma coisa inferior. Então, você tinha o mundo material e o mundo das ideias, que seria superior. Então, por isso, para esses ramos da filosofia, eles podiam acreditar na imortalidade da alma, mas eles tinham uma séria dificuldade com a questão da ressurreição do corpo, de falar do corpo. Então, o pensamento hebraico, desde o Antigo Testamento, ele é holístico, ele é integral, ele não faz esse dualismo. Mas a filosofia grega teve uma influência bastante significativa, inclusive nos primeiros séculos da igreja. Então, não é uma possibilidade também muito fora da realidade. Uma terceira possibilidade é que eles fossem adeptos do chamado gnosticismo, que foi uma corrente que surgiu no final do primeiro século, depois de Cristo, ali século II, que também tinha essa ideia, né, esse dualismo, essa ideia de que a esfera material era ruim e a esfera espiritual era a mais elevada. E dentro do gnosticismo tinha uma corrente, uma heresia, né, que foi considerada heresia, chamada docetismo, que falava em corpo ilusório de Cristo, como se Cristo, na verdade, nunca tivesse encarnado, como se ele tivesse sido sempre somente meio que um espírito ali visível às pessoas. Então, qual é o grande problema dessa corrente? Por que ela vai ser considerada uma heresia? Exatamente porque ela divorcia a encarnação da aparição de Jesus. Então, Jesus apareceu, pregou, mas ele não era um corpo encarnado, que é fundamental para a teologia cristã, né? Então, possivelmente, essas pessoas também tinham ali um pezinho no gnosticismo. E uma outra possibilidade é que houvesse uma teologia que dizia que a ressurreição já tinha acontecido num sentido espiritual. E aí, também muito a partir desse lugar, né, de dizer que a partir do momento que você é cristão, você já não morre mais, né, como se a morte e a ressurreição já estivessem de alguma maneira integradas à própria conversão. Então isso a gente não consegue afirmar com certeza, são possibilidades para entender que pessoas eram essas que ficavam falando que não tinha ressurreição. E aí Paulo precisa escrever esse capítulo. E aí nesse trecho que eu li para vocês, a primeira coisa que ele fala no início do capítulo é: olha, eu preciso lembrar vocês do evangelho que eu preguei. Eu acho que tem gente esquecendo, então vamos relembrar, vamos fazer uma revisão aqui. E aí ele vai dizer: olha, esse evangelho é por meio dele que vocês são salvos, contanto que vocês se apeguem firmemente à palavra que eu tenho falado. Se é, né, que vocês não creram em vão. Então ele está falando: olha, se vocês forem contra aquilo, a base que a gente estabeleceu, eu acho que pode ser que tenha uma galera aí que está crendo em vão, porque está crendo em alguma coisa esquisita que eu não ensinei. Então vamos lá, vamos voltar para o que eu ensinei? E aí ele fala: o que eu primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Deus abençoe. E aí o primeiro pilar é o seguinte: que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é fundamental. Então esse é, digamos assim, o resumo do credo cristão. Então, a primeira coisa que diferencia quem é cristão e quem não é acreditar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, Cristo não morreu somente pela inveja dos judeus. Cristo não morreu somente pela iniquidade do Império Romano. Não, Cristo morreu porque Deus já tinha determinado que assim seria expiada a culpa dos nossos pecados.
Isso é muito fundamental. Eu sei que parece óbvio, gente, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. Por quê? Porque hoje nós temos visto várias doutrinas estranhas e que as pessoas dizem que é cristianismo, mas não é. Não é cristianismo. Porque o cristianismo tem alguns pontos óbvios e fundamentais que têm sido negligenciados em prol de visões de Jesus um tanto quanto místicas, mas a gente vai chegar lá. Então, o primeiro ponto do credo é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, Juan sempre enfatiza isso. A gente sempre ensina isso na escola bíblica e tudo. Cristo não morre, como eu disse, somente porque as pessoas não suportaram o seu ensino, mas porque, para que o nosso pecado fosse pago, para que a ira de Deus cessasse de sobre nós, era preciso que alguém sem pecado assumisse essa culpa. E aí o segundo ponto é que ele foi sepultado. Esse ponto aqui, normalmente a gente não enfatiza tanto porque parece também óbvio, né? A pessoa morreu, ela é sepultada, não vão deixar o corpo aí. Mas Paulo enfatiza bastante esse aspecto, porque ele está fazendo questão de enfatizar tudo que diz respeito a um corpo físico de Jesus. Pode reparar nesse capítulo, ele fala muito sobre corpo, justamente por causa dessas doutrinas que queriam colocar como se tudo fosse meramente espiritual. Então ele fala, ele foi sepultado, gente. Ele teve um sepulcro para ele igual todo ser humano tem que ter. E aí ele vai dizer que Jesus ressuscita no terceiro dia. Versículo 4 vai dizer que ele ressuscita no terceiro dia. Isso também é um ponto fundamental do cristianismo. Por quê? Se Jesus foi somente um homem que trouxe bons ensinamentos, ele morreu, porque todo mundo morre, né? Até onde a experiência tem nos ensinado, todo mundo morre. Mas se ele não ressuscitou, e é o que Paulo vai dizer, então ele realmente foi só um homem. Então a gente não tem por que ficar reivindicando para ele o status de Deus, porque ele morreu e foi isso que acontece com todo mundo. Mas aí Paulo vai dizer que ele apareceu aos discípulos, e ele mais uma vez enfatiza que ele foi visto em corpo, né? Então, dos versículos 5 ao 8, vai dizer que ele apareceu a Pedro, depois aos 12, a 500 irmãos, a Tiago, aos apóstolos e ao próprio Paulo, sendo que Jesus já tinha falecido quando Paulo recebe essa visão, é uma visão espiritual. Mas ele também usa essa experiência pessoal dele como um referendo para aquilo que ele está falando. Então, olha, ele apareceu para um monte de gente. Né? Paulo está enfatizando, cara, não é mentira, não é uma coisa que a gente inventou, que só um ou outro recebeu aquele conhecimento da ressurreição. Não, a ressurreição aconteceu e ela é comprovada pelas pessoas que viram Jesus. E ele até vai dizer que alguns ainda viviam. É como se fosse assim, ó, se vocês quiserem consultar, vai lá nas testemunhas oculares, porque tem gente que está viva ainda e pode comprovar que ele realmente ressuscitou. Então, até o versículo 8, ele está estabelecendo esse fundamento, essa base. É isso, esse é o evangelho que nós pregamos. Só que aí a gente percebe que isso parece não ser o suficiente para aquela igreja, já que tinha os elementos estranhos ali, dizendo que não havia ressurreição. Por isso, a partir do versículo 12, ele começa a defender esse aspecto. Ele vai dizer: se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? E aí a primeira coisa que ele vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Aqui a gente já tem uma distinção importante, porque poderia ter gente dizendo, não, Jesus ressuscitou, eu acredito nisso, mas a gente aqui, ser humano, não vai ressuscitar não, gente. Jesus, filho de Deus, próprio Deus, a gente até aceita, a gente até releva. Agora, eu ressuscitar? Percebe? É um passo, né? Para nós pode parecer um passo longo para dar, um passo largo. Mas aí Paulo está dizendo, não é um passo largo, não. Jesus é o Filho de Deus. Se ele ressuscitou, a gente também vai ressuscitar. Se a gente não vai ressuscitar, ele também não ressuscitou. Então, Paulo junta os dois elementos. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque eu percebo, acredito que naquela época era assim e percebo até hoje, muitas pessoas estabelecendo exatamente esse tipo de abismo entre o que Cristo é e o que nós somos, entre o que Cristo pode e o que nós podemos. E aqui eu não quero enfatizar o caráter divino de Cristo, a sua onipotência, a sua onisciência, mas aquilo que ele passou em carne, aquilo que ele viveu encarnado. Porque, por exemplo, tem gente que vai dizer, né, a Bíblia fala para ser de santos como eu sou santo, esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala, mas para Jesus era fácil, né? Vocês nunca ouviram isso não, gente? Vocês nunca pensaram assim, não? Porque eu já pensei. E aí fica essa coisa de... Aí assim, não, Jesus realmente
É óbvio. É óbvio que ele ressuscitou, é óbvio que ele viveu e não pecou. Mas eu fazer isso, eu ressuscitar, eu conseguir não pecar, não dá, não tem como. Então, Paulo está dizendo, não pensem assim, não estabeleçam esse tipo de raciocínio. Se nós não ressuscitamos, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E eu acho interessante a forma como Paulo vai construindo o argumento, porque ele vai... Eu até comentei isso com o Juan, que queria seguir o caminho inverso, né? Tá bom, vamos admitir que Cristo não ressuscitou. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Vocês acham que não tem ressurreição de mortos? Então Cristo não ressuscitou, beleza. Aí o que acontece se Cristo não ressuscitou? Vamos pensar agora. Aí, versículo 14, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então a gente está de bobeira aqui. Eu fui para Corinto, Paulo dizendo, tá? Eu fui para Corinto gastar meu tempo, mas não tem sentido, não tem utilidade. Se Cristo não ressuscitou, se a gente não vai ressuscitar, não existe ressurreição, eu não sei o que a gente está fazendo aqui, não. Aí ele prossegue no argumento. Versículo 15. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então ele está dizendo, cara, estão botando na conta de Deus aí que ele ressuscitou Cristo, mas por que a gente está falando que Deus fez isso? Ele não, né? Não necessariamente ele prometeu isso. A gente está falando que ele ressuscitou a Cristo, mas ele vai falar, não fiz isso. Então ele vai prosseguir, versículos 16 ao 18. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e vocês ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então está todo mundo morto, está todo mundo no pecado ainda. Não sei por que vocês estão reunindo aí toda semana em Corinto. Se Jesus não ressuscitou, não tem porquê, gente. Para que a gente vai ficar pregando? Que a gente vai ficar... E ele ainda vai prosseguir nisso depois, que a gente vai ver. Então, assim, essa galera que passou a vida toda sofrendo, sendo perseguida pelo Império Romano, não sei porquê, à toa, completamente à toa. É isso. Aí, vou pular com vocês para o versículo 29, que vai dizer, se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Isso aqui é um versículo controverso, que eu li nos comentários também, que não existe uma posição fechada, né? Porque pode ser que as pessoas se batizassem com base no exemplo das pessoas cristãs que tinham morrido, né? Então, esse batismo por causa dos mortos é uma coisa um pouco nebulosa, mas vamos prosseguir. Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo fala isso na carta, gente. Eu amo a argumentação de Paulo, porque ele não vai só pelo caminho da afirmação, ele também vai pelo caminho da negativa. Então ele está levando o argumento dele adiante, falando, gente, eu passei umas coisas em Éfeso aí, umas coisas difíceis. Eu enfrento a morte todo dia. Para quê, gente? Vamos comer e beber, que amanhã a gente morre mesmo. E aí eu pergunto para vocês nessa manhã. Por que vocês estão aqui? Por que vocês estão vivendo da maneira que vocês estão vivendo? Por que vocês não estão, talvez, tirando vantagem de alguém quando podem? Talvez brigando com alguém que fez mal a vocês? Por que vocês tomam certas decisões assim, de acordo com o que vocês acham que Cristo faria? Se Cristo não ressuscitou, não tem porquê. Por que você vive do jeito que você vive? Por que você faz o que você faz ou porque você não faz o que você não faz? Eu acho que esse tipo de pergunta a gente tem que se fazer às vezes. Porque quem é, de alguma forma, criado na igreja, como eu fui, como eu acredito que alguns aqui foram, a gente vai absorvendo o evangelho por osmose, né?
Aí vai lá sendo criado e tal. Só que chega uma idade que isso não é o bastante. Para algumas pessoas vai ser na adolescência, para outros vai ser quando entra na universidade. Aí tem gente que fica demonizando a universidade. Na vida adulta, mas em algum momento você vai ter que pensar assim, tá, mas por que eu sou crente? É uma crise que todo mundo precisa passar, né? Tem gente que não passa. Eu conheço pessoas que amam Jesus mesmo desde pequenininhos, assim. Eu tenho admiração por essas pessoas, não é meu caso. Então, assim, por que a gente vive desse jeito, gente? Esse jeito que a gente vive é muito esquisito. Do jeito que as outras pessoas vivem. Vocês nunca tiveram, assim, uma situação que vocês estão vivendo, só vivendo normal. E aí vocês veem as pessoas vivendo também, aí você fica assim, gente, não é a mesma vida que a gente está vivendo, não. A gente não está no mesmo planeta, não é possível. Porque a gente se priva de um monte de coisas. A gente olha para um monte de coisas de uma maneira totalmente diferente das outras pessoas. Eu estava conversando com uma amiga minha cristã da faculdade e ela estava dizendo que ela é uma pessoa mais aberta assim, a conversar com os outros e a se enturmar. Mas ela estava dizendo que isso também exige certos limites, né? Porque até certo ponto você consegue socializar e estar com todo mundo, e tem alguns momentos que você percebe, ei, aqui não é tanto o meu lugar, preciso recarregar as energias com aqueles que amam o Senhor. E, de fato, é assim, nós temos que ter amizade com pessoas não cristãs, a gente não tem que viver numa bolha, a gente fala isso o tempo todo, mas tem momentos que você fica assim, cara, é muito diferente a visão de mundo, é muito diferente. A questão é, por que você não vai para o lado de lá? Por que você não pula o muro e vai para o lado de lá? Porque o muro também é do diabo. Já ouviram essa historinha? A maioria já deve ter ouvido, né? Enfim, por que a gente não passa para o lado de lá? Por que a gente continua vivendo do jeito que a gente está vivendo? Tem que ter algum motivo. E aí Paulo, voltando ao versículo 19, ele vai dizer algo que é muito grave, é muito sério. Ele vai dizer no versículo 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Isso é muito sério, gente, o que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo assim, mesmo que Cristo não ressuscite, ainda assim é legal ser bacana, é legal ser bom, amar o próximo. Ele vai falar, não é legal não. Se Cristo não ressuscitou, a gente é miserável, a gente é digno de compaixão, a gente não vale nada. Porque viver desse jeito que Paulo vivia, passando perigo de morte o tempo todo, se Cristo não ressuscitou, gente, ele vai falar, ó, vamos abandonar agora, a gente já larga agora, já segue aqui, daqui para frente outra coisa. Então percebe que não tem meio termo? Não tem uma vida religiosa ok para você viver? Não, eu não sei se eu estou tão comprometida assim com as verdades fundamentais do Evangelho, não. Mas, de qualquer forma, eu estou vivendo na paz, não estou fazendo mal a ninguém. Não tem, gente, pessoas que sustentam esse discurso? Eu não sei, assim, se Cristo vai me ressuscitar mesmo, essa coisa de juízo final, uma coisa, assim, um pouco fantasiosa, né? Mas a minha vida, poxa, eu estou vivendo de uma maneira legal. Então, não estou fazendo mal a ninguém. Você está fazendo mal a si mesmo. Você está vivendo uma vida sem sentido, inútil. É isso que Paulo está dizendo. E aí, por isso que eu disse que às vezes a gente tem que lembrar do óbvio. Porque muitas pessoas têm crido em Jesus como somente mais um profeta, como somente mais uma figura de influência. Mas não conseguem acreditar que Cristo morreu pelos nossos pecados, que é a primeira parte do credo que nós falamos. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Tem gente que não acredita nisso, porque não acredita que tem pecados pelos quais Cristo deveria pagar. Porque se acha justa. Muita gente está vivendo a vida como se a vida dela não tivesse pecados a serem expiados. Imagina, pagar pelos meus pecados? Eu nem quase não tenho pecado. Então, esse primeiro ponto óbvio já tem uma margem aí de pessoas que se dizem cristãs que já não acolhem isso no seu coração. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que não acolhem o fato de que Cristo ressuscitou. Porque, afinal de contas, ressuscitar é uma coisa muito miraculosa, uma coisa muito fantasiosa. E não acreditam que Cristo vai ressuscitá-los. Que Cristo vai separar os bons dos maus. Porque o cristianismo da pessoa só chega até essa vida.
só chega aos benefícios ou à vida correta que ela pode desfrutar aqui. Eu conheço muitas pessoas assim, eu acredito que vocês também conhecem. Pessoas que não conseguem acreditar nessas verdades porque elas soam fantasiosas demais, porque elas soam esquisitas para um mundo materialista. Nós vivemos numa época em que a morte é a única certeza da vida. Na verdade, através das épocas, dos milênios, a morte sempre foi a única certeza da vida, se você olhar do ponto de vista material. Que certeza que a gente tem na vida, gente? Não estou falando de lei da gravidade, não, isso aí é certeza, mas coisas internas, coisas interiores da nossa psique. Que certeza que a gente tem na vida? Uma. Você pode fazer tudo certo, ter um câncer e morrer em 3 meses. Às vezes a gente fica tentando estabelecer princípios que a gente observa e acha que fazem sentido. E muitas vezes fazem mesmo, são até bons princípios. Mas garantia, certeza, a gente não tem. Menos a certeza da morte. Essa a gente tem. Então, se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição, comamos e bebamos que amanhã morreremos. É isso. Tem um poema do Fernando Pessoa que ele vai dizer que a morte, ela é o desprezo do universo por nós. Eu gosto muito de Fernando Pessoa. E ele tinha uns poemas bem tristes. Gosto por isso. E aí, essa frase, que a morte é o desprezo do universo por nós, eu acho de uma profundidade. Ele era muito profundo, recomendo. Significa que você vai morrer e ninguém vai lembrar de você. Daqui a algumas gerações, o que você fez de bom, o que você fez de ruim, quem você amou, quem te aplaudiu, não vai ter nenhuma importância. Então é como se o Fernando Pessoa estivesse dizendo, se dê a devida desimportância. E às vezes a gente precisa fazer isso, se dar a devida desimportância. Tem um outro texto do Luiz Fernando Veríssimo, que eu também gosto muito, que ele vai falar que o tímido é, na verdade, um grande egocêntrico. E eu gosto muito desse texto porque eu sou tímida. E aí ele vai dizer o seguinte, o tímido é egocêntrico porque ele acha que todo mundo vai lembrar do mico que ele pagou. Se ele cair no chão, ele acha que aquilo vai ser lembrado pelas gerações, que pessoas contarão aos netos o dia que a Camila caiu. Não. Depois eu boto no grupo as referências literárias. Gente, a gente não tem tanta importância assim. Se não tem ressurreição, a vida é isso. É isso aqui. Aí você vive da forma que você achar melhor. Aí vai ter gente que vai viver para ganhar dinheiro, achando que quando já tiver muito dinheiro, vai poder viver para desfrutar daquele dinheiro. E aí tem lá, né, a parábola que Jesus conta, que um cara construiu celeiros maiores, porque os deles já estavam cheios, para ele, enfim, poder dizer, come, bebe, regala-te, aproveita. E aí Jesus fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. Mas se não tem ressurreição, ninguém vai pedir alma, não. É isso aqui mesmo. E aí vai ter gente que vai investir em jogo do tigrinho, vai ficar rico. Percebe? Se a vida é só isso, então a gente vai precisar dar um outro rumo para a nossa vida, diferente desse que a gente está dando agora. Só que aí Paulo não termina aqui, o capítulo não termina aqui, né? Porque Paulo vai continuar no versículo 20. Mas de fato, de verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Vou parar por aqui, depois eu continuo.
E ele vai dizer, estou construindo esse raciocínio. Se não tem mesmo ressurreição, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Então ele vai dizer, ei, a morte não é a única certeza da vida. A ressurreição é uma certeza. Porque se Deus ressuscitou a Cristo, ele também vai nos ressuscitar. Essa afirmação, ela não é alegórica. Porque tem muitas interpretações de certas passagens da Bíblia que são alegóricas, né? Então, tipo, por exemplo, a morte de Isaac, né? Que ele não chegou a morrer, mas Abraão estava pronto para matá-lo. Aí o pessoal fala, aquele cordeiro que foi encontrado é uma alegoria para falar do cordeiro que é Jesus. Isso é uma alegoria na Bíblia, uma interpretação alegórica. Mas o que Paulo está dizendo é, a ressurreição não é alegórica. Ela não é relativa, ela não é simbólica, ela é literal. É um corpo que estava morto no sepulcro levantando. É isso. Então, se Cristo ressuscitou, a Bíblia vai dizer que ele é as primícias dos que dormem. E isso para a gente pode não ser muito claro, porque nós estamos numa outra época. Mas nessa época em que as pessoas viviam da agricultura, as primícias dos grãos, os primeiros grãos ali, os primeiros frutos maduros, eles eram colhidos primeiro, oferecidos a Deus, e eram o prenúncio de que a própria colheita estava próxima. Então, você tirava os primeiros frutos, sabendo que haveria muitos outros frutos ali. Então, é como se fosse, não o prólogo exatamente, mas a abertura da colheita. Então, Paulo está dizendo, Cristo é a primícia dos que dormem, é a abertura do processo de redenção pelo qual nós também passaremos. E aí ele vai dizer que se a morte veio por meio de Adão, e isso é um ponto fundamental para a teologia cristã, acreditar que a morte entrou no mundo por causa do pecado cometido por Adão, lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, né? Vai dizer, a morte veio por Adão, mas a vida vem por Cristo. Que é chamado, não aqui nesse texto, mas em Romanos capítulo 5, é chamado de segundo Adão, né? Então a gente tem outros pontos da teologia paulina embasando isso. Então ele vai dizer, nós sabemos que a morte é a única certeza, porque ela veio por meio de Adão e todo mundo morre. Mas agora vem uma certeza superior, porque a vida irrompe nesse mundo por meio de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que a vitória de Cristo será completa e final. Então, versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então aqui ele está descrevendo a vitória de Cristo sobre os seus inimigos, sobre os principados, as potestades, e o inimigo final é a morte. Então, o que Paulo está convidando os coríntios a fazerem é viverem como quem não vai morrer. E isso é muito desafiador. Porque como eu disse, ao longo dos milênios, a morte é a única certeza da vida, a gente tem que lidar com ela. É inescapável, não tem para onde correr. Só que Paulo está dizendo, existe um inimigo final a ser vencido, e esse inimigo é a morte. Mas se Deus ressuscitou a Cristo, ele também vai nos ressuscitar. Não existe nada que ele não possa fazer. E tem esse adendo que ele faz, né, em relação à sujeição do próprio Cristo a Deus, né, para a gente colocar as coisas no lugar correto. Mas aqui, nessa sessão que nós percorremos, o que Paulo está dizendo é muito simples. Não deem ouvidos a esses falsos ensinamentos. Não dê ouvidos a essas visões que colocam Cristo como uma esperança somente para essa vida.
Tem um jogo que a gente tem na CRU, que é esqueci como é que explica isso, gente. É um grupo cristão dentro da universidade, né, que se reúne para evangelizar, para conversar. E tem um jogo chamado... Eu acho que é o Perspectivas, não é, Marcele? Que tem as cartinhas. Isso, é o Perspectivas. Que é um joguinho que a Marcele me apresentou e depois eu usei na faculdade, muito interessante. Que tem as cartinhas em cores diferentes, em que você apresenta essas cartas e a pessoa tira a carta de acordo com a visão de mundo que ela tem sobre um determinado tema. Então, a gente tem sobre a natureza humana, sobre a natureza de Cristo, esse tipo de coisa. E a seção que é sobre a natureza de Cristo tem várias cartinhas, cada uma dizendo uma coisa. Então, tem uma que diz que ele foi um revolucionário, tem uma que ele diz que ele é o filho de Deus, tem outra que, se eu não me engano, que vai dizer que ele é um charlatão, que ele é um mentiroso. E aí, quando você está evangelizando, a ideia é de que, por meio das cartas, a pessoa mostre o que ela pensa. E aí, quando nós estávamos no evangelismo usando essa ferramenta, o rapaz, era um rapaz marxista, ateu, ele tirou essa carta de que Jesus era um revolucionário. E eu achei isso muito interessante, porque isso está bem afinado com a visão de mundo dele. Como ele é uma pessoa que acredita na revolução política, ele vai tender a olhar para Jesus nesse viés, sob esse prisma, né? E aí ele explicou por que ele pensava isso. Ele vai dizer que Jesus foi alguém que lutou por justiça, né? Que não se conformava com as injustiças. E não está errado, a Bíblia de fato fala sobre isso. Mas o que eu estou querendo reforçar aqui? Que as pessoas olham para Jesus muito a partir da sua visão, dos seus interesses. Então, para aquele rapaz, fazia todo sentido olhar para Cristo daquele jeito. Talvez para alguém que tem uma ideologia mais conservadora, vai falar que Jesus era alguém a favor da família, por exemplo. Então, vai olhar sob um outro prisma, Jesus como revolucionário, que absurdo, né? E aí vai ter gente que vai olhar para Jesus a partir da ideia de que ele veio para trazer vida em abundância. E aí, junto com isso, vem noções de prosperidade, né? De que acabar com o sofrimento e esse tipo de coisa. Então, a verdade é que nós projetamos a nossa visão de mundo sobre quem Cristo é. E, com isso, nós fabricamos os nossos próprios Cristos à nossa imagem e semelhança. E qual é o grande problema disso? É que, ao fazermos isso, nós estamos adorando não ao Cristo ressurreto, mas a um ídolo que a gente fabricou. E é isso que nós temos feito. Então, por que hoje certos aspectos do Evangelho, por exemplo, a defesa da castidade, da santidade, né, do perdão, esse tipo de coisa, está tão, digamos assim, fora de moda? Né? Você não pode falar, por exemplo, em pureza hoje, porque nós vivemos num tempo de libertinagem. Num tempo em que liberdade significa dar vazão a todos os seus desejos. Então, Deus não pode ser fogo consumidor. Isso foi polêmica até em relação a um pastor que é admirável em alguns aspectos, mas por que não se pode mais falar em Deus como fogo consumidor? Porque está fora de moda. Falar em que Deus é fogo consumidor, numa geração que não sabe o que é autoridade, que não sabe o que é limite. Não podemos. Precisamos adaptar um Jesus que fale só sobre amor, sobre paz, sobre alegria. Que só fala não atire, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Essa passagem, as pessoas gostam muito, né? De citar essa passagem como uma passagem em que Jesus oferece perdão incondicional e tal. Só que esquecem o final quando ele diz, vá e não peques mais. Porque o que antes se chamava pecado, hoje a gente chama de problema. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema com meus pais. Eu estou com um problema com meu namorado. Mas é problema ou é pecado? O que vai ver não é problema, é pecado. E aí pecado a gente arrepende. Pecado a gente não trata como um problema que você vai ter que arrumar um jeito daquilo não te incomodar mais. Percebe o que nós temos feito? Nós temos tratado o pecado como um problema que a gente precisa dar um jeito de não nos incomodar mais, não incomodar a nossa consciência.
E aí a gente segue a mentalidade, o pensamento que for mais agradável para a gente. E aí a gente vai procurar, né? E a Bíblia, o próprio Paulo fala sobre isso, que muitas pessoas estão procurando conselheiros de acordo com seus próprios desejos. Você tem que encontrar exatamente a pessoa que diga o que você quer ouvir. Só que, como eu disse, esse Cristo que nós fabricamos, com esse Cristo, Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com o nosso Cristo que nós criamos à nossa imagem e semelhança. Deus não tem compromisso de ressuscitar esse Cristo, de elevar esse Cristo acima de tudo, como está dizendo aqui. Porque esse Cristo não é filho dele. Deus não é pai dos nossos Cristos. Deus só é pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu na Palestina. É com esse Jesus que Deus tem compromisso. São as palavras desse Jesus que Deus honra e referenda. As palavras do nosso Cristo, Deus não tem obrigação de confirmar essas palavras. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a ressurreição é uma promessa para aqueles que estão debaixo do senhorio desse Cristo, Filho de Deus. E é esse Cristo que vai vencer a morte. E aí eu te convido aí para o final do capítulo. A partir do versículo 50, vai dizer: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E a gente tem até um hino que fala sobre isso, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Não é isso? Porque ele vive. Vocês podem me acompanhar? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. Não é porque a minha conta bancária me dá uma condição estável. Não é porque eu tenho saúde para trabalhar. É porque Ele vive, é na vida dEle, conquistada por meio da ressurreição, que reside a certeza de que existe um amanhã. E não somente um amanhã, mas um amanhã melhor do que esse hoje. Então, a última parte dessa mensagem diz: já que Cristo ressuscitou, então não é se Cristo ressuscitou como nós estávamos fazendo antes, já que Cristo ressuscitou, isso muda tudo. Isso muda tudo. Mortalidade e corruptibilidade que marcam a existência humana, como nós falamos, serão extintos. Não farão mais parte do mundo de Deus. E é interessante, algo que os comentários também me trouxeram de riqueza, é que os outros assuntos que são abordados na carta, eles também adquirem uma outra dimensão quando vistos sob a luz da ressurreição. Por exemplo, Paulo fala lá no capítulo
5, 6, sobre imoralidade sexual. Ele ensina sobre isso por causa de um problema prático. Só que o fundamento não é somente é pecado, não pode fazer, pronto e acabou. O argumento que Paulo usa é o seguinte: se Deus nos comprou, o nosso corpo é dele. E por isso não pode ser usado para imoralidade, porque esse corpo foi comprado e será ressuscitado. E isso está também no capítulo 15, eu pulei essa parte para não ficar extenso demais, mas a parte que Paulo trata do corpo. Não é só uma imortalidade da alma, alminhas passando assim, igual o penadinho da Turma da Mônica. É um corpo. Então eu não posso usar esse corpo que Cristo redimiu para imoralidade. Outro exemplo de assunto que ele traz sobre a ceia, né? Lá em 1 Coríntios 11, a gente sempre usa esse texto. Nós celebramos o sacramento da ceia, né? ou da Eucaristia, como chamam, como anúncio até que ele venha. Então o assunto da ceia também é atravessado pela ressurreição. Porque não faria sentido celebrar a ceia periodicamente se não existisse ressurreição. Nós celebramos a ceia porque há ressurreição. E porque nós estamos celebrando e lembrando até que ele venha e mude todas as coisas, como nós lemos aqui. Outro assunto que é abordado na carta, 1 Coríntios 13, falando sobre amor. É um texto muito famoso, né? As pessoas gostam muito, mesmo pessoas que não são cristãs, trazem a definição de amor de 1 Coríntios 13. Só que lá em 1 Coríntios 13 ele vai dizer que havia a fé, a esperança e o amor. Lembram disso? Mas ele diz que só o amor vai permanecer. Porque a fé e a esperança têm a ver com aquilo que se espera, com aquilo que se acredita que virá. Mas o amor, quando a ressurreição vier, continuará sendo a pedra de toque dos nossos corações. Então falar sobre amor só nessa vida humana tem um significado, mas falar sobre um amor que atravessa as eras tem um significado completamente diferente. Então tudo na nossa vida é ressignificado sob a ótica da eternidade. Até aquela segunda-feira que a gente vai viver amanhã, se a gente não morrer hoje, você vai ter que levantar e ir para o trabalho. O Matheus se assusta comigo às vezes. Outro dia eu estava conversando com a Marcele e ela falou assim, eu falei uma coisa e ela disse, é meio niilista, né? Aí eu falei, não é meio não, é inteiro. Se eu não fosse crente eu seria niilista, mas Jesus me salvou, glória a Deus por isso. Aquela segunda-feira nebulosa que a gente vai viver, ela também precisa ser ressignificada pela ótica da eternidade. Porque a forma como a gente trata uma pessoa, a forma como eu vou tratar os meus alunos amanhã, também tem um significado eterno. Eu não posso olhar para eles como se eles fossem só morrer. Eu tenho que olhar para eles como pessoas que são eternas. E cuja eternidade importa. Porque se a eternidade das pessoas com as quais eu convivo não importa para mim, tem alguma coisa errada. E eu preciso muito aprender com isso. Porque às vezes a gente trata as pessoas como se elas fossem transitórias. Tipo, ela é transitória na tua vida, mas na vida dela ela é eterna. Então, às vezes, o impacto que você tem sobre a vida do outro também pode ser eterno. Também pode repercutir na eternidade. Então, talvez a gente viver uma segunda-feira comum sob a ótica da eternidade significa nos lembrar disso. E aí o capítulo é encerrado a partir do versículo 56, dizendo: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Esse é um bom motivo para nós darmos graças a Deus. Portanto, meus amados irmãos, e eu quero terminar com essa exortação que é de Paulo, não é minha. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então ele encerra dizendo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Mas Cristo ressuscitou.
Então aquele esforço que você faz para perdoar a quem te ofendeu não é inútil no Senhor. Às vezes em que você teve que acordar cedo para vir fazer algo na igreja, isso não é inútil diante do Senhor. Às vezes em que você teve a oportunidade de tirar vantagem de alguém e você não fez, isso não é inútil diante do Senhor. Às vezes em que você foi bobo, em que você foi idiota para os termos do mundo, para fazer o que é certo, para fazer o que Cristo faria. Isso não é inútil no Senhor. Porque isso repercute para a eternidade. E nós estamos gastando o nosso tempo e gastando a nossa vida com tantas coisas que não têm nenhum valor para a eternidade. E as coisas que realmente têm impacto eterno não têm sido a prioridade nas minhas orações, nas minhas atitudes. Mas o meu desejo nessa manhã é que a eternidade irrompa na nossa vida. Que a gente se lembre todo dia que a gente não nasceu para morrer. O Senhor não nos criou para morrer. O Senhor nos criou para viver eternamente com Ele. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, meus irmãos. Que a gente se encontre na eternidade.